Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre a poesia de 30, né? Nós temos a geração de 30 que se divide entre poesia e prosa, né? Os autores que se destacaram na poesia, na verdade, no poema, né? Na estrutura poema, e os autores que se destacaram na prosa, no estilo prosa. Esse estilo, ele vai de 1930 a 1945, mas isso não quer dizer que esses autores só começaram a escrever a partir de agora. Não, todos esses que vocês estão vendo aí, né? Nós temos aí Carlos Drummond de Andrade, que é a maior figura do momento. Essa figura maior, ela a figura maior aqui, nesse momento, é de Carlos Drummond de Andrade. Nós temos Mário Quintana, que foi também nosso contemporâneo, né? Ele morreu no mesmo ano em que Ayrton Senna morreu, então ele não pode ficar preso a uma estética. Cecília Meirelles, que nunca quis ficar presa a estética nenhuma. Murilo Mendes, Jorge de Lima e nós temos Vinícius de Moraes. Esses autores, eles já escreviam mesmo antes, né? Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade publicou o primeiro poema, o poema No Meio do Caminho, ele publicou em 1928, ainda, né, numa revista do primeiro momento modernista. Então, esses escritores, eles foram ultrapassando períodos e eles vieram a se estabilizar mesmo a questão da poesia deles a partir de 1930. Essa data é apenas didática, por quê? Porque eles começaram antes, como eu falei aí, que Carlos Drummond de Andrade começa antes. Então, o artista passa a se questionar como indivíduo, né? Como ele, um indivíduo, e como artista, na sua tentativa de explorar e de interpretar o mundo. Eu, como artista, o que eu posso fazer para ajudar nessa interpretação do mundo? Então, essa poesia aqui, ela é muito diferente da poesia do primeiro momento modernista. Primeiro momento modernista, que começa com a Semana de Arte Moderna, como nós sabemos que é pré-requisito, né, para esse conteúdo aqui. Então, começa em 1922 e didaticamente vai até 1930. Mas o ano de 1928, 29, nós já temos publicações misturadas de autores que se destacaram no primeiro momento com os autores que se destacaram no segundo, como Macunaíma, do primeiro momento modernista, de Mário de Andrade, é publicado em 1928. E, no meio do caminho, também em 1928, o livro que abre o romance de 30, A Bagaceira, foi publicado em 1928. Então, 1930 é uma data didática. Qual era o momento histórico? Bom, 1930, o mundo passou por uma crise que afetou o Brasil, né? Nós sabemos que crise é essa. E nessa época ocorreram muitos fatos históricos, né? Houve o fim da oligarquia, ligadas ao café, né? E da República Velha. Aí acontece a eleição que elegeu Júlio Prestes, instaurou a Revolução de 30, o que vai acontecer? Que pôs Getúlio Vargas no poder, né? Então Getúlio entra no poder e em 1932 ocorreu a Revolução Constitucionalista. Lá em 1937, Getúlio Vargas iniciou sua ditadura, que é conhecida como Estado Novo. Então, todas essas questões históricas, elas vão estar refletidas, né, na nossa literatura, na nossa arte. Bom, então, didaticamente, começa em 1930 e vai a 1945, a primeira obra dessa segunda fase, poema, né? O livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Esse livro, Drummond faz a abertura de sua vida poética de sucesso, né? Por quê? Porque Drummond é o grande expoente desse período, né? Então, é o grande expoente, é o cara que mais se destaca. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar apenas Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque ele é o expoente maior e nenhum aluno pode fazer o Enem ou qualquer vestibular sem ter em mente
qual é o período literário do qual faz parte Carlos Drummond de Andrade, qual o estilo dele próprio, o que esse momento histórico influenciou na obra de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um dos mais cobrados nos vestibulares. De todo tipo de vestibular, Carlos Drummond de Andrade é uma grande figura brasileira. Então, as características da geração de 30 é o amadurecimento e solidificação da poesia modernista, né? Porque no primeiro momento modernista, os meninos vieram com toda garra, com toda força, porque eles queriam o quê? Eles queriam derrubar a velha literatura, a literatura tradicional, os meninos do primeiro momento modernista, e eles fizeram isso, conseguiram. Então, era a fase heróica, né? Aquela fase que veio para bater de frente com toda a literatura tradicional antiga. E depois, tudo foi se normalizando, tudo foi caindo na calmaria. E aí, esses meninos do segundo momento modernista, junto com uma menina também, né, Cecília Meirelles, porque aqui no segundo momento modernista as mulheres começam a se destacar na literatura. Nós vamos ter Cecília Meirelles aqui, né, no poema, e nós vamos ter Raquel de Queiroz na prosa. Então, aqui é uma literatura mais amadurecida, é uma literatura mais calma, uma literatura que não tem mais aquela irreverência do primeiro momento modernista. Porém, muitos autores ainda vão escrever trazendo essas características do primeiro momento modernista, porque uma escola, quando termina, um período literário, quando termina, ele não termina de vez, assim. Nem todos têm um momento, um marco inicial, como a Semana de Arte Moderna, né? Então, eles vão trocando aos poucos, vão mudando aos poucos de estilo. Então, mistura de versos livres com formas tradicionais de compor poemas. No primeiro momento modernista, ninguém publicava soneto. Por quê? Porque soneto, e se publicasse, era para tirar uma onda, né? Então, soneto, ele faz parte, o soneto, da velha literatura. Então, eles não queriam amizade com esse tipo de literatura, né? Não queriam nada com ela. Já no segundo momento modernista, eles não têm mais essa briga, essa confusão, então eles podem escrever do jeito que querem, né? Pode misturar versos tradicionais com versos modernos, não tem problema. Mistura de temática cotidiana com temática histórico-social, né? Isso vai acontecer bastante. A temática do cotidiano, que Manuel Bandeira já trabalhava nessa temática, e a temática da questão social. A questão social aqui, né, como nós já vimos antes, a questão social aqui ela está em alto relevo. O que, né, eu posso fazer para denunciar essa realidade? Eu como poeta, eu como escritor, essa realidade em que vivemos, em que a sociedade se encontra. Então, isso daí é característica. Carlos Drummond de Andrade é o nosso principal expoente, como já falei, então essa nossa aula vai ser voltada para Carlos Drummond de Andrade. Aqui nós temos a imagem dele, né, também conhecido como poeta de sete faces. Por quê? Porque ele escreveu sobre vários temas, e aí também ele tem o poema de sete faces, né, aí que foi feita uma intertextualidade e ele ganhou esse codinome. Carlos Drummond de Andrade, aqui nós temos algumas imagens da vida dele. Carlos Drummond de Andrade formou-se em farmácia, mas não atuou nessa área, porque ele sempre foi inclinado para as letras. E Carlos Drummond casou apenas uma vez com Dolores Dutra, teve 2 filhos. O primeiro foi um menino, morreu logo após o nascimento, passou pouco tempo viva, assim, horas. E depois a menina veio, que é Julieta. Julieta é uma homenagem à mãe dele, esse nome. E ele sempre foi muito apaixonado por essa menina. Tanto que ele não suportou a morte de Julieta. Após a morte dela, ele passou pouquíssimos dias vivo e faleceu. Bom, Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Morreu no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1987. Como eu disse a vocês, ele fez farmácia, né? Cursou farmácia. O pai dele, na verdade, de Drummond, queria que
o filho dele se interessasse pelo que ele trabalhava, né? Pela fazenda e tudo. Mas Carlos nunca quis, de jeito nenhum, sempre quis, foi as letras. Ele era considerado um menino estranho, um menino esquisito. Ele colecionava caco de louça e pedras, né? Então, era uma coleção escondida até da mãe dele, porque parecia ocasionar algum perigo para ele. Carlos Drummond de Andrade foi expulso de uma escola em 1920, está fazendo 100 anos, né, que Carlos Drummond de Andrade foi expulso. E ele foi expulso de uma aula de língua portuguesa, o motivo foi insubordinação mental. O professor fez um comentário, ele não concordou, e por conta disso ele foi expulso da escola. Ele também foi descoberto como poeta na escola, numa aula de geografia. Olha só, precisou escrever um texto sobre relevos, e ele escreveu de uma forma tão linda que chamou a atenção da professora e foi publicado no jornalzinho da escola. Então, a partir daí, né, ele já pode ser considerado descoberto como escritor. Cursou farmácia, como falei, mas nunca atuou nessa área. Ele dizia que era para o bem da humanidade. Em 1924, 2 anos após a Semana de Arte Moderna, né? Ele enviou uma carta a Manuel Bandeira e falou da admiração que ele tinha pelo poeta. E aí, nesse mesmo ano, ele conheceu Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, que era casada com Oswaldo de Andrade. Então, ele começa essa amizade com os meninos da primeira geração. Veja que ele era muito novinho, ele nasceu em 1902, né? Então, em 1924, ele tinha 20 e pouquinhos anos, aí já começa essa amizade, porque ele sempre foi muito inclinado para as letras, sempre gostou muito de leitura. Casou-se em 1925, também muito jovem, né, com Dolores Dutra de Moraes. E foi em 1928, como eu já disse a vocês, que ele publicou o poema No Meio do Caminho. Então, ainda nem era o segundo momento modernista propriamente dito, e ele já brilhava. A carreira de Drummond, ela é dividida em 4 fases, né? Então, tem a primeira fase, que é a fase Ghost, que vai pegar o pessimismo dele, o isolamento, os poemas que trabalham essa questão do individualismo, a reflexão existencial, e entra alguns livros como alguma poesia, Brejo das Almas. Aí vem a segunda fase. Essa segunda fase dele, porque ele tem assim uma vasta produção, né? Então essa segunda fase é a chamada fase social. É a fase que mais se cobre nos vestibulares, né? Ele começa a perceber um pessimismo, a sentir um pessimismo, o isolamento, né? E transformar isso. Ele tenta transformar o mundo, transformar essa ideia desse isolamento. Ele começa a olhar o homem marginalizado e a defender esse homem marginalizado. E aí, ele tem nessa época aí alguns livros muito importantes dele, como Sentimento do Mundo, José e Rosa do Povo. São livros muito importantes para Drummond, na carreira de Drummond, né? Esses livros aí, que já vai chegando à geração de 45, como vocês podem ver. A terceira fase é uma fase de poesia mais filosófica, né? Mais nominal, ele usa muitos neologismos, ele era muito inteligente. E vem a fase final, que é o tempo das memórias, em que ele vai usar muito o tema da infância e da família, né? Vai usar muito a questão de Itabira, local onde ele nasceu. Então, dividida, dá pra gente dividir esses poemas dele, as obras dele, né, nessas fases. Os temas mais frequentes na obra de Drummond são esses: o indivíduo, a terra natal, a família, os amigos, o amor, o choque social muito presente, a poesia, né? Quer dizer, a metalinguagem. Quando eu trabalhei essa questão, um dos temas mais frequentes é a poesia, é que ele trabalhava muito com a função da linguagem metalinguística, né? É a metaliteratura, se você preferir, que é ele explicando como se escreve um poema, como se escrever um texto. Então, ele usa muito a metalinguagem. E outro tema também que muito aparece, muito frequente, é a existência, né? A questão da existência humana. Aqui nós temos algumas obras de Drummond, só algumas para você
dar uma olhadinha aí nas datas para você perceber como ele publicou, né? Ele vai de 1930 e ele tem publicações póstumas, 1992, né? Ainda estão publicando obra de Drummond. Esse último livro aí, desse slide, 1992, O Amor Natural, é um livro erótico, para você que nunca estudou um poema erótico de Drummond e por acaso encontrar por aí e pensar, nossa, não acredito que é de Drummond. É sim, ele publicou poemas também eróticos. E esse livro aí é o livro que ele traz esse tipo de poesia. Então vamos para o poema de Sete Faces. Vamos conhecer esse poema, aliás, rever esse poema, porque vocês já conhecem certamente esse poema. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser-goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse poema para você refletir aí, né? Ele escreve em 7 estrofes, fases da vida dele, provavelmente. E é muito interessante que você pare e leia com mais calma, porque nós não vamos poder fazer isso nessa aula, por conta do tempo, né? Mas é um poema muito interessante. Esse poema de Sete Faces de Drummond é um dos mais cobrados dele. É muito importante que você saiba de quem é esse poema. No meio do caminho, essa aqui vocês conhecem, esse poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Há muitas interpretações sobre esse poema, há pessoas que dizem que essa pedra eram problemas, né? São problemas na vida, há muitas interpretações. E como o poema ele é aberto, mesmo que Carlos Drummond diga que era só uma pedra mesmo no meio do caminho que ele queria escrever, que não tinha explicação para isso, até porque ele publicou durante o primeiro momento modernista, e durante o primeiro momento modernista o que eles queriam era chocar as pessoas com seus poemas, mostrar algum poema que talvez não interessasse sentido, mas estava ali, né? Naquele período. E mesmo que ele diga que não tinha, ele não escreveu com a ideia de problema, de mostrar que é um problema na vida, mas o texto poético ele é passível de muitas leituras e você pode fazer a sua interpretação sim, dessa forma. Este poema eu escolhi, cota zero, para mostrar para vocês como ele, além de no meio do caminho tinha uma pedra, né? No meio do caminho, na verdade, Carlos Drummond de Andrade tinha muita influência dos meninos do primeiro momento modernista ainda, né? Olha aí, cota zero, stop, a vida parou. Ou foi o automóvel? Então, isso aí é um poema, e você pode dizer, professor, é um poema? Sim, é um poema com características do primeiro momento modernista, daqueles poemas que que Oswald de Andrade escreveu e que vocês viram, né? Bom, esse poema você pode usar como base para sua redação, se o tema por acaso fosse voltado para a internet, você podia parafrasear, né? Stop, a vida parou ou foi a internet que caiu? Então você podia parafrasear isso daí e mostrar que sem internet o homem moderno quase não trabalha. Aí, quase não vive, né, na verdade. E nessa época de cota zero, que ele publicou cota zero, foi na década de 20. A década de 20, a tecnologia do momento era o carro.
né? Era a chegada do carro. Então ele está dizendo que as pessoas não andavam mais a pé, não queriam mais andar de bonde, as pessoas só queriam mesmo andar de carro. Se o carro parasse, a vida das pessoas paravam também. Olha como dá para fazer aí um link, né, com a nossa realidade hoje da internet. Que esse poema para sempre, eu vou pedir para vocês fazerem uma pausa e lerem. Depois que eu perdi minha mãe, eu não consigo ler sem chorar, então vocês fazem uma pausa e fazem essa leitura. Aqui nós temos um poema também muito conhecido de Drummond, Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema é muito estudado, ele é muito estudado quando se quer estudar orações subordinadas, né? As adjetivas restritivas, nós temos várias aí, ele foi formando dessa forma, com essas adjetivas restritivas, exatamente para não usar a vírgula e a pessoa ter que ler com rapidez para dar ideia daquela dança da quadrilha do São João, né? Em que a mulher vai passando de mão em mão. Esse poema ele tem uma grande importância literária e interpretativa. Quando você vai ler nas entrelinhas, você percebe que ele está falando da quadrilha, da ideia dessa quadrilha do São João, mas ele está nos mostrando o quão difícil é encontrarmos uma pessoa que se encaixe no nosso modo de vida. Quantas vezes a gente não gosta de uma pessoa e que essa pessoa não gosta da gente, e depois a gente gosta de outro que não gosta da gente, e a outra pessoa que gosta da gente e a gente não gosta daquela pessoa. Então ele está mostrando isso aí e mostra assim esses desencontros da vida, né? Além desses desencontros da vida, ele mostra também para nós aí o casamento por interesse. Ele está fazendo uma crítica ao casamento por conveniência, o casamento por interesse, que acontecia muito na época dele. Então, veja que aí a única que não gostava de ninguém, que é Lili, foi a que casou, né? Casou com quem? Com J. Pinto Fernandes. J. Pinto Fernandes, que não tem nome, ele só tem sobrenome, que dá ideia de dinheiro. Ele tem status, ele tem poder, ele tem nome, ele não tem nome, ele tem sobrenome, né? E aí dá a ideia desse casamento por interesse. Veja como um poema que você, escutando e não prestando atenção, lendo e não prestando atenção, você passa por cima sem atribuir sentido. E ler é atribuir sentido, né? Você pode fazer outras interpretações também. Eu mostrei essa, mas você pode fazer outras. A noite dissolve os homens. Aqui em Sentimento do Mundo, como eu tinha dito a vocês, ele trabalha muito com essa questão da guerra, né? Veja que a literatura dele passa pela guerra, né? Então, guerra, ditadura e Drummond ali, firme, fazendo suas denúncias em seus textos. Eu quero que você faça uma pausa, leia esse poema e faça a sua interpretação, levando em consideração que a noite aí é a guerra, né? A noite desceu. Que noite? Você vai ler assim. E a aurora é o amanhecer do dia. É o terminar da guerra. Aí é só um fragmento do poema. Faça sua leitura. Seguindo a mesma linha de pensamento, nós vamos ter o poema sentimental. Põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Veja a genialidade dele. Você começa a ler esse poema, você pensa que é um poema sentimental, como o próprio título diz, um poema voltado para o lado romântico, né, do poeta. E, na verdade, o eu lírico nos mostra aqui que
Era proibido falar, era proibido sonhar, era proibido tudo. Era a ditadura militar. Os chamados. Bom, como vocês viram, Drummond, ele trabalha muito com a questão da infância, da vida dele, da família, do cotidiano. E esse poema, Os Chamados, é um poema, assim, muito interessante, né? Em que ele consegue colocar ali num papel, em linhas, em versos, toda a poesia triste que foi de tantos irmãos que ele perdeu. Era muito comum, antigamente, as crianças morrerem ainda bebês, ainda criança. A mortalidade infantil era muito grande. E esse tema caindo no Enem ou em qualquer vestibular, você pode embasar seu texto com esse poema, Os Chamados. Elias vive 8 dias. Sua biografia está em 2 linhas paroquiais e já surge Lincoln, chamado a viver 3 meses e 23 dias. Antônio resiste 1 ano, 5 meses, 3 dias. João de Deus, 2 anos, 9 dias. Vem Silvio, 4 meses e 3 dias. E vem Olavo, 1 ano e 17. Geraldo vive uma eternidade, 3 anos e 5 dias. Flávia não vai além de 27. É tempo de parar e chorar. Os outros 6, que Deus os vai poupando, acenando que esperem. Para quê? Os 6 que sobreviveram, né? Deus está dizendo, vão esperando que vai chegar a vez de vocês também, vão vivendo. Muito bem feito esse poema. Infância também dele é um dos poemas mais conhecidos de Drummond, esse daqui. E aqui ele vai nos lembrar da babá dele, que se chamava Samaria, que ele era muito apegado a esta mulher, ele gostava muito da mãe, muito apegado à mãe e a essa babá, né? E Drummond faz uma referência a ela aqui nesse poema. Ele guardava, como eu disse a vocês, a coleção dele de pedras e de cacos de louça no quarto dessa babá dele. Foi muito apegado a ela. Ela era uma escrava dos pais dele, dos avós, que passou para os pais, e ele sempre foi muito apegado a essa mulher. Infância. Está no livro Alguma Poesia. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acabava mais. No meio-dia branco e de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficara em casa cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino, para o berço onde pousou o mosquito, e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Vocês percebem aí quando ele trabalha essa questão de fazer essa referência, né, a Samaria. Se você não sabe da história, da biografia dele, se você não sabe desse amor que ele tinha por essa babá, você não vai perceber aí nesse poema. Mas quando você sabe, você liga logo quando você diz: no meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, né? Porque ela foi criada dentro da casa grande, cuidando do pai dele, depois dele, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Tá vendo? Aí ele faz a referência a ela. Cidadezinha qualquer. Ele trabalha muito a questão de Itabira, né? Nos poemas dele, muito mesmo. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham.
Eita vida besta, meu Deus. Observe a falta de vírgulas aí entre pomar, amor, cantar. Ele fazia isso para dar ritmo, para mandar você ler mais rápido, né, o texto. Drummond era muito inteligente, sabia usar a língua portuguesa de forma magnífica. Aqui nós temos Confidência do Itabirano, que eu vou pedir para você parar os slides, que está em 2, e fazer uma leitura, já que você sabe que ele trabalhava muito com a questão da terra dele em seus poemas. Então, pare o slide, faça a leitura, reflita. Aqui nós temos o poema Caso do Vestido, de Carlos Drummond de Andrade, e que eu não vou fazer a leitura, você mesmo pode fazer essa leitura, eu vou fazer a leitura no meu Instagram, vou fazer uma live, fazer a leitura, explicando para que esse vídeo não fique tão longo. Nós já vamos aqui ultrapassando os 30 minutos. E para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou fazer essa leitura e análise desse poema no meu Instagram e vocês acompanham por lá. Eu quero que você, que é meu aluno, copie esse texto no seu caderno de literatura ou faça um Ctrl+C, Ctrl+V e deixe no seu caderno, porque nós vamos precisar para futuros estudos, né? Para estudarmos durante esse bimestre. Caso do Vestido. É um poema um pouco longo, mas de muito interessante, muito envolvente e que envolve também uma grande reflexão que você pode utilizar para embasar suas redações. Aqui nós temos o poema Morte do Leiteiro, que eu vou fazer a leitura e depois eu gostaria que, à medida que eu fosse lendo, você que está acompanhando, fosse imaginando que tema de numa redação você poderia usar esse poema como argumento de autoridade, né, de Drummond, como seu repertório sociocultural. Morte do leiteiro. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então o moço que é leiteiro de madrugada, com sua lata, sai correndo distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens, no sono, que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro Ignaro, morador da rua Namu, empregado no entreposto com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro.
Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar, mas o leiteiro está telado ao relento. Perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. De extrema beleza esse poema. Eu sei que você está imaginando esse tema. Para uma redação seria o desarmamento ou o armamento, né, do cidadão. Aqui eu não defendo a ideia de que ladrão, bandido são pessoas boazinhas que a gente deve levar para casa, cuidar, passar a mão na cabeça, cuidar. Não, não é isso. Aqui esse poema, e quando eu falo que ele serve para embasar sua redação, é no fato de a pessoa ter uma arma em casa de fácil acesso. E a pessoa, muitas vezes, na hora da adrenalina lá em cima, na hora da raiva, na hora do desespero, na hora de um choque como esse, com esse pânico que esse homem teve, pega esse revólver e faz uma loucura, como acontece nesse poema. A pessoa tem um revólver ali, veja que lá na estrofe diz assim, no slide anterior, o revólver saltou da gaveta para sua mão. Não foi, ele não diz que o homem pegou o revólver, é o revólver que vai para a mão dele, é o impulso. E aí o homem mata um trabalhador. Mata o trabalhador porque tinha uma arma em casa, tinha uma arma para se defender do bandido, do ladrão, e acaba cometendo um erro desse, que não tem mais como voltar atrás, né? Acabou a vida de um trabalhador. Então, a morte do esse poema Morte do Leiteiro, repito, Morte do Leiteiro, serve de argumento de autoridade, de repertório sociocultural, para qualquer tema voltado para armamento ou desarmamento da população. E o último poema que eu deixo aqui para vocês é o poema Eu Etiqueta, de Drummond. Gente, Drummond tem uma vasta literatura, vasta mesmo. Nós poderíamos ficar conversando sobre Drummond, eu poderia gravar aqui às 24 horas do dia e não daria conta de tantos poemas belos e interessantes, criativos, importantes para a nossa literatura que Drummond escreveu. Eu escolhi alguns e espero ter despertado em você vontade de ler outros, né? Outros poemas dele para você procurar e ler. Então, esse poema Eu Etiqueta, eu não vou lê-lo por conta do tempo aqui nosso, que já vai chegar a 40 minutos, mas eu gostaria que vocês lessem e refletissem e percebessem o quanto o consumismo na nossa vida está em alta nos últimos anos, né? Veja, aqui, há tanto tempo, Drummond já atentava para isso, né? Já mostrava o quanto a ostentação existia. E eu fico imaginando se Drummond fosse vivo hoje e tivesse nas redes sociais para como ele ia fazer, né? Como seria o poema dele?
Esse poema, ele é atemporal, ele está presente no nosso dia a dia hoje, né, em pleno século XXI. Essa questão da ostentação, ela aumentou muito mais com as redes sociais. E essa questão do homem consumidor, eu quero consumir, eu quero mostrar que eu tenho, né, e que o outro não tem. Eu vou exibir o que eu tenho, para que aquele que não tenha possa sentir inveja de mim. Nessa linha aí, nesse viés, que se encaixa esse poema, Eu Etiqueta. Então, você está escrevendo uma redação em que o tema é ostentação, em que o tema é a multiplicação das redes sociais na ostentação, com a propaganda. Você pode usar esse poema, Eu Etiqueta, que eu vou ler só esse slide aqui, os outros vocês fazem a leitura e refletem. Eu Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata, e cinto, escova e pente. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Aqui fica nossa aula sobre Carlos Drummond de Andrade. Foi praticamente o tempo de uma aula em sala de aula, numa aula presencial. Esse estudo aqui eu dou 2 aulas sobre Carlos Drummond de Andrade, né? Esse conteúdo aqui é dividido para 100 minutos aproximadamente, porque cada aula tem 50 minutos. Mas num vídeo torna-se mais cansativo, por isso eu reduzi, alguns poemas eu não li, outros eu retirei, e eu espero que vocês sintam-se conquistados por Carlos Drummond de Andrade e busquem a obra dele. Obrigada, um abraço, até o próximo vídeo.